Primeiro é o seguinte, é uma convicção que todos os negócios vão caminhar para o mundo digital, que é inexorável. Por que vai caminhar para o digital? Porque o digital é mais eficiente. Muitas vezes, às vezes é mais importante o que não fazer do que o que fazer, porque o que não fazer vai levar ao fracasso natural. Então, às vezes as pessoas acham que, nossa, o McDonald's está me dando aqui um cupom para eu comprar e eu estou entregando meus dados no aplicativo. Eu estou entregando muito mais. São duas estratégias. Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth. Meu nome é Alex Oliveira, esse é o podcast da C3D Web e nós estamos aqui falando de crescimento de empresa. Por isso o nome Play Growth, para a gente ajudar você a repensar os seus negócios de uma forma que alavanque seu crescimento, marketing, vendas, negócio, cultura, gestão. E está comigo aqui como host no nosso podcast, a Francine Nunes, sócia na C3D Web. É um prazerzaço estar aqui. Sempre que ele toca a conversa para mim, eu fico pensando, o que dizer depois de tudo isso que você falou? Fico sem palavras. Prazerzaço ter você como sócia e um case de sucesso. Já falei para você que a gente tem que escrever um livro. Como é que Sim, escreveremos. Para você que está precisando crescer, tá aí, ó. Liderança, formar líderes no seu time é essencial. E hoje nós estamos aqui com um líder no Brasil na área de marketing direto, de inteligência de dados. Hoje está como diretor executivo da PH3A. Já foi presidente da Axial Brasil, professor na ESPN e na FGV de pós-graduação. Eduardo Ramalho, você é muito bem-vindo. Opa, super obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de estar discutindo com vocês, estar trocando ideias, experiências. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E nós vamos falar hoje sobre marketing direto no mundo dos negócios, porque está todo mundo querendo vender mais, está todo mundo querendo diminuir CAC, está todo mundo querendo ter mais retorno de mídia, e você tem feito um trabalho fantástico como diretor na PH3A. Você tem trazido toda a sua bagagem de marketing, de negócio e tem ajudado as empresas nessa área. E quem está assistindo esse episódio, você vai aprender nesse episódio como ter mais e melhores resultados com o seu marketing digital, mas como fazer isso de uma forma mais direta. Então, se você está aqui conosco, você já pode aproveitar, se inscrever no nosso canal. Se você está nos assistindo no YouTube, talvez você esteja nos ouvindo no Spotify, você pode nos seguir e se no final desse episódio você achar legal, nos dá 5 estrelinhas e tem o TikTok também. Não esquece do TikTok. Ele sempre esquece o TikTok, Ramalho. Eu não sei qual é o problema dele com o TikTok. Não, e eu amo TikTok, tá? Mas pensando no marketing direto e dados, a gente precisaria conhecer melhor aí o Ramalho, mas ficou uma ideia aqui, viu, Ramalho? Como o nosso case societário funcionou, poderíamos falar aí com o pessoal da PH3A e desenvolver um software de desenvolvimento padrão, entendeu? Se essa pessoa tem probabilidade ou não de ser sócio ou não. Estatisticamente, dentro do Big Data. Eles são matemáticos, eles são bons nisso. Eu acho que tem alguma coisa. A gente poderia criar um case de sucesso. Mas, Eduardo, eu gostaria de saber, você ocupa a cadeira, tanto na ESPN quanto na FGV de pós-graduação, você sempre gostou da área acadêmica? Como é que você caiu nessa aí? Eu acho que com certeza eu tenho o DNA do meu pai. Meu pai foi professor primário. Meu pai foi jogador de bola profissional e foi professor primário. Que time que era seu pai? Meu pai jogou no Vasco. Meu pai jogou com o pai do Pelé, com o Dondinho. Uma história muito bonita. Mas resgatando a história, como hoje eu sou um professor, eu venho de uma história maravilhosa. Eu sou um privilegiado na vida, absurdamente privilegiado. O mundo sorriu para mim e continua sorrindo. Além dessa cara de Michael Douglas, que esse olho azul, né? Ele tem a cara do Michael Douglas, ainda fez sucesso lá atrás, né? Eu gostei muito, porque todas as pessoas que normalmente a gente vai conversando, a pessoa fala assim, tá difícil, os negócios é difícil, tudo isso é muito difícil. O Ramalho começa assim... O mundo sorriu pra mim. Bacana, bonito. Não tem dúvida. Por exemplo, eu venho de uma família hiper pobre. Eu nasci em casa de madeira. Eu sou privilegiado mesmo, com todas as razões. Venho de uma família muito pobre. Estudei só em escola pública. Nunca estudei em nenhuma escola privada. Todos os meus 3 filhos, só estudaram em escola privada. Nunca estudei em escola privada nenhuma.
tenho uma família maravilhosa, sou pai de 3 filhos, estudei na Escola Politécnica da USP, Engenharia, fiz MIT nos Estados Unidos, fiz um doutorado de sanduíche na MIT. Olha só coisa positiva, muita coisa positiva. Tem frustrações, decepções, fracassos. Você passou muito problema. Mas qual foi o gatilho que você falou assim? Porque quero ser professor. Você começou a sua carreira. Como é que você falou assim, poxa, eu vou para essa área? Como eu vim de uma família muito pobre e eu sempre fui muito bom de matemática, na minha época de ginásio, eu dava aula para os meus colegas de turma e eu ganhava um dinheirinho. Né? Então, eu já ganhava dinheiro. Então, a minha história de dar aula, eu acho que o DNA do meu pai efetivamente foi muito forte de dar aula. Mas eu sempre dei aula, e pela necessidade, eu sempre dei aula. Quando eu entrei na faculdade, eu também morava numa casa estudante e tal, na casa do Politécnico, uma casa num prédio com 100 homens. Não existia mulher na casa, só homens, 100 politécnicos, 100 caras que faziam a poli. Para sobreviver, tinha que dar aula. Então, dava aula ali. Daí, me formei, eu comecei, fiz meu mestrado, doutorado e tal, e um amigo meu, que era de Curitiba, ele morava em São Paulo, foi transferido para Curitiba, ele falou assim, pô, tem uma vaga lá na FMU, você não quer dar aula no meu lugar? Daí eu comecei a dar aula e aí minha carreira profissional inteira, eu sempre trabalhei e dei aula. Sempre trabalhei e dei aula. Porque você tem esse lado também como executivo. Isso. E isso é uma Você tem uma frente como executivo e você tem outra frente de educador. Isso. E essa é uma vantagem extraordinária, porque toda instituição de ensino, ela precisa dos 2 componentes. Precisa do professor conceitual, que vai trazer todos os conceitos fortes. E a prática. E precisa do cara que está no dia a dia. E eu sempre trouxe o lado do dia a dia. Então, eu tenho o privilégio também, nessas faculdades que eu dou, de trazer experiência. Muitas vezes, às vezes é mais importante o que não fazer do que o que fazer, porque o que não fazer vai levar ao fracasso natural. Então, evitar o fracasso também é uma boa estratégia educacional. Mas o Ramalho falando isso me lembra, um pouquinho antes da pandemia, eu e o Alex começamos um trabalho de educação, né? Em que a gente estruturou alguns cursos sobre marketing. E era legal, era muito bacana isso, porque quando você estava na parte conceitual, o pessoal quase dormia, né? Dava aquela pescadinha, né? Agora, quando você ia para a parte prática, em que você dava um exemplo, né, Alex? Contava uma história, falava sobre um case de clientes, algo que realmente aconteceu, você via os olhinhos deles, né, brilhando. Nossa, será que um dia eu vou fazer algo parecido? É uma coisa muito legal. Então, e esse componente me levou a ser indicado para uma... Tinha lá um professor que, numa dos trabalhos que a gente fez, ele também era um professor. Ele falou assim, poxa, por que você não vai dar aula na FGV desse assunto? Um assunto que a gente já trabalhava como Big Data, que eu milito. A minha vida inteira sempre foi profissional, sempre foi dados, sempre utilizar dados, como extrair dados, insights, tal. E como é a formação? Eu sou engenheiro naval. E engenheiro naval tem um componente muito forte de matemática. Muito forte de matemática. Eu já gostava de matemática, só para vocês terem uma ideia, na época do meu ginásio, em Ourinhos, eu nasci na divisa com Mato Grosso, assim, em Casa de Tábua, mas eu fui criado em Ourinhos. Ourinhos é uma cidade que é divisa com o estado do Paraná. Em Ourinhos, eu participei da primeira Olimpíada de Matemática do estado de São Paulo. E a cidade de Ourinhos era um grupo de 5 alunos, 7, 2 suplentes. Nós fomos o 3º lugar do estado de São Paulo inteiro. Ficamos atrás do Caetano de Campos de São Paulo, que é uma super... De outros 2 colégios. Que eu lembro vocês vindo de escola pública. Vindo de escola pública. Então, é muito legal. Então, a matemática sempre foi, assim, o meu ponto forte. E na hora que você vem com dados, modelos preditivos, como você utilizar, extrair do dado, insights, isso depende muito, às vezes, de uma visão um pouco mais matemática ou racional da informação. E isso é meu componente histórico de vida profissional. Na época mais antiga, não era o que a gente chama hoje de Big Data. A gente chamava database marketing, como utilizar o banco de dados para extrair, né? Hoje a gente fala muito de Big Data. O que é Big Data na essência? Big Data na essência é um banco de dados. Você não precisa ter muitas informações. Big, quando ele foi cunhado a palavra Big Data, no ano 2000 pelo Gartner, que é uma empresa de tecnologia,
ela disse que era grandes volumes de dados, grande variedade de dados e grande velocidade de dados. Hoje a gente sabe que não precisa de grande volume de dados, você precisa do dado certo. Sim. Então, e aí vai toda essa parte sendo trabalhada, daí eu comecei a dar aula eu já dava aula a vida inteira dando aula, e daí eu fui chamado para dar aula na FGV. E foi no primeiro curso de Big Data e Analytics dele, 2015. Já começava em 2015. Porque eu presidia aqui no Brasil uma empresa de Big Data, que era a Axiom. E daí eu comecei a dar essa aula lá. E a partir daí, eu só dou aula hoje em pós-graduação, tanto na SPM quanto na FGV. Quais as disciplinas? Big Data, Web Analytics, métricas de marketing, métodos quantitativos, todas elas que têm a ver dados e uma parte de inteligência de dados. Porque às vezes o dado não é suficiente. Você precisa do dado, fazer algum mecanismo, colocar algum algoritmo, alguma estatística em cima para melhorar a visão do dado. Em que momento, Ramalho, que você sai da presidência da Axiom e encontra aí um projeto tão bacana quanto é o da PH3A para que você assuma aí como diretor executivo? Como é que foi? Então, como eu falei, eu sou muito privilegiado, né? De um lado da frustração eu tenho muitas histórias positivas, mas uma das negativas foi não ter mantido a empresa no Brasil. Uma empresa multinacional, líder, inovadora. Ela veio para o Brasil, presidia essa empresa de 2010 a 2016. Em 2016 ela saiu do Brasil. Uma série de razões, mas obviamente eu era o CEO da empresa. Se a empresa foi embora do Brasil é porque não estava dando certo. Então tem um fracasso aí, uma frustração muito grande, uma perda muito grande pessoal para mim, pessoal para as pessoas que trabalhavam com a gente e tal. Então foi um momento muito difícil. Mas a experiência que a Axiom me trouxe, e eu já conhecia o Paulo desse mundo nosso de marketing direto, eu já conheci o Paulo e essa experiência que eu tive na Axiom, eu comecei a compartilhar com o Paulo. Do momento, desde que a Axiom saiu do Brasil, até o momento de eu voltar para o Paulo, passou uns 2, 3 anos, mas eu sempre tinha com o Paulo, de novo, dentro da referência de privilégio, trabalhar com o Paulo César, que é o presidente da PH3A, era um privilégio para mim, porque ele sempre foi um cara muito inovador, a gente já se conhecia pela inovação dos produtos dele, ele é um cara muito inovador, e era uma liderança que eu gostava muito de trabalhar. É um aprendizado que eu tenho, inclusive, com ele, que é nunca deixa a peteca cair, entendeu? Essa era uma coisa assim, da prática, fundamental. E daí eu vim para a PH3A, e para trazer um pouco mais de cabelo branco para o processo. Né? E a PH3A teve muito a ganhar, porque você é um cara com muita capilaridade, muita bagagem, muita musculatura. Eu tenho visto você operando ali em alguns clientes e tem sido fantástico a forma que você tem liderado o time ali. E na sua visão, marketing direto no mundo digital. O que é para você? A salvação do pessoal do marketing direto foi a existência do digital, né? Porque, como a gente olha a evolução da mídia, nos primeiros momentos, ou mais lá para trás, mídia de massa, né? Então, era televisão, forte, rádio, jornal, né? Daí passa para o momento do marketing direto, que você sai do muito aberto para uma coisa um pouco mais dirigida, mas com muita dificuldade de falar individualmente com as pessoas, muita dificuldade de personalização. Começa no mundo da internet, do digital, em que você começa a ter a possibilidade de individualizar a comunicação. A gente ainda não está nisso, mas já tem uma grande possibilidade disso. Você sai de compra de espaço, que era que você comprava 30 segundos numa TV, meia página no jornal, uma página numa revista, você sai de compra de espaço para comprar pessoas. No mundo digital, você compra pessoas. Né? Então, é uma mudança que só quem entende de dados que consegue fazer essa transição boa. Né? As grandes agências de publicidade, hoje pega os grandes nomes das agências, praticamente ou não existe ou ficaram muito pequenininha, e de um outro lado as agências de performance começaram a ter uma relevância muito grande. Essas aqui entendiam muito de comunicação, mas não entendia quase nada de dados, e você vai para o mundo digital,
que repete um pouco desse sistema. Conhecem muito de mídia, mas conhece pouco de dados, né? Então, e a gente que conhece de dados, a gente conhece muito de dados e conhece pouco de mídia. Então, passa a ser uma boa integração, hoje, vivendo no mundo mais digital, mais online, mais no mundo da internet, a gente traz a contribuição do conhecimento de dados para quem conhece bastante de mídia. E essa integração é muito positiva para os negócios. Eu tô querendo muito esse casamento, porque eu sei da importância da publicidade brasileira, é relevante para o mundo inteiro. Nós somos líderes, ganhadores de Cannes, sempre, né? Então o publicitário brasileiro sempre foi muito bem visto pela sua criatividade, mas nós temos campanhas que ganharam prêmios e que venderam pouco o produto. Só que hoje eu sou um cara de dados, eu sou um cara de performance, não sou um publicitário dessa linha criativa, mas eu sinto falta de campanhas com grandes ideias. Sem dúvida. Conceitualmente, né, publicitárias, isso. né? Eu sinto falta, porque a gente pode lembrar aqui de campanhas que fortaleceram marcas, que ficaram imortais, né? Sem dúvida. Por causa de publicitários que tiveram ideias, simples às vezes até, na maioria das vezes. Eu estava dando treinamento para o nosso time de gestão de tráfego, de performance, mas eu quis que eles lessem o livro A Vaca Roxa do Seth Godin, ou Easter Market do Seth Godin. Por quê? Eu preciso que esse pessoal aprenda um pouco mais sobre marketing, sobre comunicação, para também começarem a terem ideias. Mas eu acho que nós estamos num grande momento, Fra, de unirmos aquele publicitário que tinha ideias criativas, com dados, com performance. Eu acho que nós estamos num grande momento e dar essas 3 frentes para o pequeno e médio empresário. Não, com certeza. Falando disso, a gente tem uma discussão, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o ano de 2010, mais ou menos, havia uma discussão muito grande em que ser publicitário era algo de glamour, né? E quando você pegava um profissional de marketing, ele era taxado como marqueteiro, como algo pejorativo. Hoje entende-se, né, até que o profissional de marketing falta know-how publicitário para conceitos de campanhas publicitárias. Porque a publicidade ajuda na construção de uma narrativa de marca, na construção de um branding, na comunicação para um público correto. Para o publicitário, falta o que você falou. Qual dado efetivamente eu preciso, de onde eu extraio para a tomada da decisão da criação da narrativa da marca? Então agora, no ano 2024, na alta dos dados, eu acho que falta muito para esse publicitário. Quando a gente já pega a pessoa de marketing, um profissional de marketing, né, que estudou para isso, que tem todo o embasamento do marketing, ele já tem uma pegada muito mais comercial. Então, ele tem tendência a ter mais facilidade com números, né, com estatísticas, com probabilidades, pensando em termos de lucratividade, retorno de investimento, custo de aquisição e companhia limitada. Então, esse profissional de marketing, ele tem uma tendência a ter mais familiaridade com dados, mas muitas vezes também não sabe como extrair. Claro. Então, hoje, a gente tem aí dois tipos de profissionais que você deve estar encontrando no seu meio acadêmico, e há uma união aí em que a habilidade com dados é onde gera o grande problema do negócio, para que tomar a decisão. E aí, pelo que eu, né, consigo compreender aí da empresa de vocês, que a gente vem conversando há algum tempo, vem testando a plataforma, eu poderia definir então como um simplificador. Ou seja, eu sou um publicitário, não tenho aptidão com dados, ou eu sou da área do marketing, já tenho familiaridade, mas ainda não sei analisar. Você acredita que essa forma de pensar na PH3A como facilitador de dados estaria correta? Correto. A gente é um integrador, né? A gente é integrador. A questão do dado. O dado sempre existiu, né? A gente sempre acordou a determinada hora, você sempre almoçou. Só que esse dado não era capturado. Hoje ele é capturado. Hoje, possivelmente, eu sei a hora que vocês acordam. Né? Porque antigamente a gente usava o quê para acordar? Despertador, aquele que você com uma bolinha lá para trás, tal. Hoje você usa o relógio, o smartphone.
Tudo que você faz na internet é capturado. Então, os dados que antigamente sempre existiram, não eram capturados, eles passaram hoje a ser capturados. No mundo da internet, tudo que você faz, você deixa rastro. Isso nos facilitou, porque à medida que eu tenho mais dado, eu consigo, não tem nenhuma garantia, mas mais dados melhora o processo de decisão. O meu sogro, ele era um médico na cidade do interior, em Ourinhos, ele tinha uma capacidade diagnóstica fantástica. 30 anos atrás, ele auscultava o paciente, aquela história toda. Hoje, nem tem mais nenhum médico que faz isso. Ele pede um monte de exames e possivelmente meu sogro, ele tinha uma capacidade excepcional, então ele era um bom médico. Mas naquela época, as pessoas às vezes morriam com determinada patologia sem saber que morreram dela. Hoje você vai em qualquer médico, ele faz um scan, tanto é que a medicina ficou muito mais cara. Se ele faz um scan da pessoa, faz todos os exames. 55 exames. Daí tem um monte de dados. Daí o médico passa a ser um interpretador, um analista daqueles dados que ele tem. É assim nos negócios. Vou mais avante, viu, Ramalho? Na última consulta que eu fiz com o médico, ele jogou os exames dentro de um software. Isso, dentro de uma máquina que você tem. Ele pega os seus exames, ele importa dentro de um sistema e ele te traz o cruzamento das informações no software. Eu achei fantástico. Isso. Medicina, isso aí já é inteligência artificial. É a medicina integrativa, né, que eles falam. E usando a inteligência de dados para cruzar as informações dos exames. Eu achei sensacional. Transporta isso para os negócios, que antigamente a gente não tinha, o dado sempre existiu, mas você não capturava o comportamento do consumidor. Hoje você captura o comportamento do consumidor. Você não capturava a jornada. No mundo offline, como que eu vou capturar a jornada? Eu não sei o primeiro momento que ele entrou em contato. No mundo digital, você sabe o primeiro momento, qual canal que ele veio, você sabe direitinho quanto tempo ele demorou para converter, você sabe quais são as taxas de conversões. Pega uma loja física e uma loja virtual. Na loja física você não sabe, só se tiver contador lá para saber quantas pessoas entraram, ou quantos que entraram e que converteram. Você não sabe nada dessas informações. Você não sabe de onde ele veio, como que ele foi impactado para chegar até ali, a menos que você faça essas perguntas. No mundo digital você tem todas essas informações. Então, o mundo digital proporciona para a gente muito mais informações. Às vezes, o grande volume de informação é até ruim porque você fica inundado num mar de dados. Você não sabe o que fazer com eles. E aí que entra a inteligência de dados, que entra para poder fazer os filtros e extrair aquilo que é mais importante, né? Dois exemplos clássicos. Um deles na prospecção e o outro na rentabilização de carteira. Todo negócio depende de 3 pilares. Marca, que é mind share, ganhar novos clientes, que é market share, e rentabilizar a carteira de clientes, que é customer share. Todo negócio depende do balanceamento desses 3. Preciso ter marca, preciso trazer novos clientes e preciso rentabilizar o cliente existente. Vamos restringir só a captação de novos clientes. Hoje eu quero capturar novos clientes. Lá na questão educacional, as 2 informações mais fundamentais que tem são, primeira, quem que é o persona? Segunda informação mais fundamental, está no momento de compra ou não está no momento de compra? As 2 informações só são possíveis na construção bem feita no mundo digital. Um exemplo nosso de cliente nosso, uma grande indústria de tênis, super famosa, gastar alguns milhões de reais por mês em mídia. Ela foi lá, definiu o público-alvo dela, baseado na carteira de clientes. Pegou a carteira de clientes e definiu o público-alvo e começou a comprar mídia para esse público-alvo baseado nesse perfil da carteira de clientes. O que acontecia? O CAC estava elevado. No final, tinha um custo de aquisição de clientes muito elevado. Quando a gente foi contratado, a gente falou assim, vamos analisar. Nós temos no nosso time um pessoal de data science, de cientista de dados, e pegaram os dados do cliente para fazer uma análise. Ela, de fato, tinha feito a construção do perfil dos personas em cima da carteira inteira. O erro estava aí, porque eu não posso fazer em cima da carteira inteira. Eu tenho que fazer o persona em cima do melhor cliente. Um erro absurdamente banal, falando numa marca multinacional, que gasta milhões de reais em mídia, cometendo esse erro. Se essa marca, com esse poder, está cometendo esses erros, imagine o pequeno e médio negócio. Por quê? Qual que é a falta na inteligência?
Não é a carteira de clientes que define o perfil do seu melhor cliente. Define o perfil do seu melhor cliente, o persona, o seu melhor cliente. Então você tem que extrair da sua carteira. E como que você mede o perfil do melhor cliente? O primeiro critério é o LTV. Porque às vezes eu posso ter um super lucro em um ano só e nunca mais ter comprado. Às vezes eu tenho um lucro menor, mas tu continua com o negócio. Então não é o cliente que mais traz lucro para você, é o cliente que mais traz lucro durante o período inteiro. Isso é inteligência de dados. Então eu começo definindo persona, primeiro, quem que é o cliente mais valioso no conceito de LTV, de Lifetime Value. Depois eu fico sabendo quem ele é, quais são os dados cadastrais, e a terceira informação fundamental é como ele se comporta. Se imagina isso na construção de personas, quantas empresas estão fazendo isso? Raríssimas, pouquíssimas empresas. E os dados estão aí, a tecnologia está aí, o conhecimento está aí e não são utilizados. Exemplo 2, nós vamos na rentabilização da carteira de clientes. Sempre que a gente pensa em rentabilizar a carteira de clientes, a gente fala assim, queremos fidelizar os meus clientes. A pergunta que vem é, você mede fidelização? Como é que você mede fidelização? Se você não medir, você não gerencia. Se você não sabe o que é fidelização, você não consegue nem medir. Porque você não sabe o que é, você não sabe definir, não sabe nem medir, né? E fidelização, em última instância, é exclusividade. Só que exclusividade não existe em lugar nenhum e nada 100% exclusivo. Alguns casos raros existem. Via de regra, ela é variável. Tem clientes que é 100% fiel, clientes que é mais ou menos. Daí você começa a medir fidelidade pelo potencial que ele tem de compra dividido pelo quanto que você vende. Tem um potencial de gasto de sapato de R$2.000 por ano. E eu compro na loja CISPTO R$500. Portanto, eu tenho um índice de fidelidade de 25%. Eu gasto 25% de calçados naquela loja de calçados. Essa mensuração de potencial versus o quanto gasta já está em casa. A informação está lá no seu CRM, está lá no seu transacional. A informação do potencial é a informação de Big Data. E saber o potencial versus o quanto se gasta vai definir toda a sua estratégia de relacionamento. É por isso que você vai no McDonald's e você fala assim, o que o McDonald's está fazendo? Dando esse desconto só para eu comprar via aplicativo. Isso aí. É que as pessoas não sabem o quanto tem valor o McDonald's saber que eu fui com meus filhos, com a minha esposa, que a minha mulher come Big Taste, que ela é a que mais come, tá? Pra você saber. A minha esposa gosta do Big Taste. A minha filhinha já não come mais Kids, né? Come agora Big Mac. Então, eles saberem quantas vezes a minha família vai por ano, quais produtos eu vou consumir, a capacidade do McDonald's de fazer testes, eles começaram vamos lançar esse produto, eles sabem em quais lojas que eles vão testar aquele tipo de produto. Então, às vezes as pessoas acham que, nossa, o McDonald's está me dando aqui um cupom para eu comprar e eu estou entregando meus dados no aplicativo, eu estou entregando muito mais. São duas estratégias. São duas estratégias se você parar para pensar. Não só o McDonald's, a rede Drogasil, Droga Raia, a Companhia Limitada está fazendo a mesma coisa. As farmácias são um exemplo disso, né? E o mais interessante é o seguinte, eu reduzo também o custo com pessoas. Você sabe que as farmácias ainda não estão usando direito, elas conseguem captar, mas não, às vezes eu acho que elas ainda faltam. Olha, faz na meio verdade, um padrão, né? Elas entregam meio que uma coisa, uma oferta padrão para todas as pessoas. Quando você não usa o aplicativo. Tá. Boa. A partir do momento que você começar a utilizar o aplicativo, as coisas que você compra com frequência e na frequência que você compra aparecem para você. Porque a gente entrega o CPF facinho na farmácia, né? Entendeu? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que só entra no aplicativo para pegar o desconto, automaticamente o que a farmácia faz? Vai selecionar aqueles produtos que mais vendem naquela região que você está e vai mostrar para você, automaticamente, produtos de maior saída. Agora, se você começa a comprar, eu consumo tal colágeno, eu consumo tal produto, eu consumo tal protetor solar, eu consumo tal... E ele sabe mais ou menos a recorrência, a amostra de desconto suas muda completamente. E para eles é interessante porque,
Tem a questão de comportamento, descubra o que você está comprando, o que está vendendo mais naquela região, consigo entender um pouco mais sobre o consumo daquela loja, perfil do público, faixa etária, etc e tal. Tenho dados para isso. E o segundo é a redução de investimento com pessoas locais. Porque quando você compra online, você paga um pouco mais barato, compra no aplicativo, 15 minutos depois você entra dentro da loja e só tem uma pessoa para te entregar. Tá aqui o produto. Não demanda atendimento. Mas tem um negócio que está acontecendo no dia de hoje. Uma das na evolução dos conhecimentos de privilégio, não é conhecimento, eu diria assim, de eu gostar de empresas. Antes eu gostava do Netshoes, que para mim era a empresa mais inovadora. Depois, à medida que ela foi comprada pelo Magalu, ela diminuiu o poder de inovação dela. Daí entrou o Quinto Andar, que fez uma revolução no mercado imobiliário super. E hoje a empresa mais inovadora no meu conceito é a iFood. O que o iFood está fazendo? A iFood está chegando para o restaurante e eu falo assim, eu durante 3 meses eu pago 30% da sua conta de energia elétrica. Por que vocês acham que eles estão fazendo isso? Eles querem ser parceiros, né? O que é? Eu acredito que seja por causa de fidelização, porque eles tiveram a quebra, né? Ou a pessoa não precisa mais ficar somente no iFood. Como a gente está falando de dados, o gasto de energia, ele vai saber o restaurante que gasta mais energia que vende mais. Fator, exato. O gasto de energia tem uma correlação estatística vendas, né? Muito grande com o faturamento. Sim, faz sentido. E aí eu sei do faturamento quanto aquele restaurante, aquela padaria, aquela pizzaria, eu sei quanto eles faturam. Ao saber quanto eles faturam, ele sabe para quanto desse faturamento eles estão entregando, fazendo o delivery. Daí ele sabe qual que é o share of wallet dele dentro desse estabelecimento. Portanto, ele sabe se esse restaurante fatura 100 mil por mês e ele está entregando 80, 70 mil, ele tem uma super fidelidade desse restaurante para com o iFood. Se esse restaurante fatura 100 mil, ele está entregando só 10 mil, ele fala, a estratégia com esse é crescer, a outra estratégia é fidelizar, e a outra... Daí ele começa a estabelecer toda uma estratégia de rentabilização da carteira de clientes dele, baseado numa única informação, share of wallet. E você viu que nós, não sabendo a resposta, nós chegamos na resposta conjunta, né? O Alex, primeiro, parceria. Aí eu falei fidelidade, aí você falou faturamento. Ou seja, a união dos 3 pontos para chegar numa conclusão que é qual é o percentual de fidelidade daquele restaurante com as entregas do iFood. Eu acho que nós estamos chegando num momento... E como poderia crescer também, né? Todo mundo sabe que dados são importantes, mas igual você falou, são poucas as empresas que estão sabendo fazer o passo a passo. E... eu acho que eu sofro isso porque eu presto mentoria para alguns empresários e eu vejo que eles são muito, muito bons no negócio deles. Então, se ele é dono de uma construtora, ele é muito bom naquele negócio, né? Ele entende do negócio dele, mas ele entende muito pouco de marketing, de publicidade, principalmente de dados. Como que a gente pode pegar esse empresário da pequena e média empresa, vamos considerar aí o cara... tem aí 30, 40 funcionários, então uma pequena empresa, mas já fatura 10 milhões. Eu tô prestando mentoria para uma empresa que faturou ano passado 21 milhões. Pô, 21 milhões já é um faturamento razoável, eles têm 50 funcionários. Mas eles carecem de tudo, Eduardo. Eles não têm CRM bom, eles não têm inteligência de dados. O pessoal do comercial é assim, tem que vender, tem que vender. E às vezes o empresário não tem essa inteligência. O que você falaria para esse empresário que precisa dar os primeiros passos para começar a ter mais inteligência de dados? Tá. Primeiro é o seguinte, é uma convicção que todos os negócios vão caminhar para o mundo digital, que é inexorável. Por que vai caminhar para o digital? Porque o digital é mais eficiente. E no digital se gera mais dados. Então, todo negócio, por menor que ele seja, ele tem que capturar dados. E o dado
que a gente considera durante um bom tempo como o novo petróleo, o dado não é o novo petróleo, não é só o novo petróleo. O dado é a nova moeda de troca, né? Por exemplo, a gente, quando você vai usar o Waze, você não paga nada para usar o Waze. E o Waze é bonzinho disponibilizar um aplicativo com uma ocupação de milhões de pessoas usando satélites, esse negócio todo. Por que é que ele dá aquele aplicativo para a gente? Porque ele vai utilizar o nosso dado para se monetizar. Não tem nada under the table, nada de ético. O mundo digital, o dado é a nova moeda de troca. A gente usa o Google para fazer pesquisa, você não paga um tostão para fazer uma pesquisa no Google, ou no Bing, ou nos buscadores. Por que é que eles fazem isso de graça? Porque eles vão utilizar a sua informação para vender anúncio. Então, o mundo é troca de dados. A gente paga o frango no fim de semana com isso, né, Fran? É. Poxa, nós estamos nesse jogo. Isso aí. E o pequeno negócio, ele tem que aprender a trocar dados. E aí que entra todo um negócio chamado inteligência de dados. Eu vou buscar trazer dados, eu vou imaginar, como os mundos vão caminhar para o digital, eu tenho que ter meu sitezinho no mínimo, eu tenho que ter lá um form para capturar o dado. Daí quando você vai para capturar o dado no form, você pede um montão de informações. A pessoa primeiro pede CPF, ou pede... Não precisa de pedir muitos dados. Via de regra, no B2C, basta você pedir 3 informações. Nome, data de nascimento e WhatsApp. 3 informações, não precisa mais que 3. Por quê? Com o nome, com data de nascimento, ou seja, o CPF, com o CPF tem que ser todas as informações. Por que o WhatsApp e não o telefone? Porque o WhatsApp, ela vai ter a certeza que eu não vou ligar para essa pessoa, que eu vou mandar uma mensagem. E o WhatsApp no Brasil, ele é... Todo mundo tem WhatsApp. Você vai no B2B, onipresente. Eu não preciso pedir CNPJ, não preciso pedir segmento, não preciso... Basta pedir o nome da empresa. Porque com o nome da empresa eu tenho o CNPJ, eu tenho o porte dela, a localização, tem todas as informações. Então a construção... Com o motor da PH3A por trás, acaba não dando... Não tem dúvida. Você precisa ter um Big Data por trás e essas informações são baratas. É isso que eu queria chegar. A PH3A, pelo que a gente também está aprendendo, está muito acessível para pequenas e médias empresas. E esse é um mercado desassistido. Você coloca esse motor atrás do seu site, que seja... Sem dúvida. Você já começa a ter muita informação. Então, de novo, o que é Big Data? Nada mais é que o banco de dados, quer de prospects, quer de clientes. E você vai ajudar o negócio. Durante a pandemia, os negócios que quase sucumbiram, que quase fracassaram, foram os negócios que não tinham banco de dados de clientes, porque não tinha para quem vender. Nós temos um exemplo muito lindo, que é da Cacau Show. A gente tirou a Cacau Show de uma potencial falência. O que a gente ajudou? Para cada uma das 2.300 franquias, a gente identificou quem que era o público-alvo e entregou uma lista por franqueado para ele ligar e mandar e-mail para essas pessoas. Então, Big Data, dados, nada mais é. Se a gente espremer, é o banco de dados, quer de pessoas clientes ou empresas clientes e prospects. O negócio para prosperar, o pequeno e o médio negócio, que anda muito desassistido, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é na construção do banco de dados dele. Começa no banco de dados de clientes, porque eu consigo identificar qual que é o perfil do cliente ideal. Com base no perfil do cliente ideal, eu vou prospectar novos, portanto, eu vou melhorar a minha eficiência de prospecção, de trazer novos clientes. Conhecendo os meus melhores clientes, eu vou saber quem que eu rentabilizo e para quem que eu não gasto energia, portanto, rentabilizo a carteira de clientes. E utilizando muito dessa questão da mídia digital, eu consigo fortalecer marca. Então não é muito... Eduardo, eu estou com uma dúvida. Os dados que eu tenho lá no meu CRM é First Data. São meus dados, estou protegido pela lei LGPD, porque eu tenho ali ou o consentimento... O cara assinou um contrato, ele deu um ok num formulário, eu tenho o consentimento dele, ou eu tenho um legítimo interesse. O cara entrou no meu site, preencheu o formulário. Então, eu estou protegido se eu pegar esses dados... e mandar um e-mail marketing, se ele me deu essa permissão, ok. Quando eu falo de usar a PH3A como motor para eu descobrir mais clientes que eu poderia estar prospectando, eu estou falando agora de dados Thirst Data, né? Dados de terceiros.
como que funciona eu contratar a PH3A para que eu consiga subir um público nas minhas plataformas de mídia ou até usar o seu motor para descobrir usuários anônimos? Como que vocês resolveram a LGPD disso? Então, tudo parte do seu banco de dados de clientes. A gente vai lá, pega uma amostra dos seus melhores, não importa o tamanho de empresa. Pega lá, me diga quem são os seus melhores clientes. A gente pega isso aqui, nosso time de analytics vai identificar os personas, vai pegar esses personas, vai bater no nosso Big Data, identificar quem são os parecidos, vai enriquecer com e-mail e celular que eles usam nas plataformas digitais e a gente sobe essa base de dados nas plataformas digitais. Sem que a gente tenha acesso. Isso. Ou seja, a pessoa não tem acesso, ela não vai vazar dados. Não vai vazar dados nem nada. 100%. Esses dados sobem na plataforma já criptografado. Já criptografado. E a gente chama de subida de aquário. Você vai pescar no aquário. A grande transformação que nós vamos passar, não ainda estamos lá, que vale para pequeno, médio e grande negócio, é a integração do outbound com o inbound. O que nós estamos fazendo aqui é outbound. Estou subindo, na nossa terminologia, que a gente chama, eu estou subindo base de dados nas plataformas. Portanto, eu sei para quem eu quero vender. Então, eu estou subindo ela. Eu sei que é o perfil do cliente que eu quero vender, mas eu não tenho uma informação fundamental. Qual que é a informação fundamental que eu não tenho? Você não sabe o momento da compra. Então, o que a gente recomenda? Você subiu essa base e pergunta para essa base se ela tem interesse naquele produto ou serviço, de forma que eu concilio a subida de base com o momento de compra. Para nós que somos uma agência de performance, a gente poderia pensar assim, poxa, eu tenho esse aquário, vamos supor, eu tenho 50 mil pessoas nesse aquário, eu posso subir uma mídia para essas 50 mil pessoas, eu sou um hotel, sou um hotel de luxo, eu não sei, tudo bem que eu subi certinho, que é o público alta renda, que é o meu público. Só que eu não sei quem está querendo viajar nos próximos 6 meses. Isso. Mas se eu faço 10 vídeos do meu hotel e levo um conteúdo mais topo de funil, eu desperto o interesse daquela base ali. Na verdade... E aí eu levo o cara para o meio do funil daí. Na verdade, com propriedade, até bacana ver o Ramalho falando isso, porque é exatamente isso que nós desenvolvemos com a ferramenta deles e vem dando certo. Que é você pegar o público personalizado, né, Ramalho, nas mídias digitais e na linguagem de gestão de tráfego. Ele normalmente é chamado como um público quente. Ou seja, eu extraí uma base de clientes e subo na rede, né? Então, supostamente, essa base conhece minha marca, tem contato Pelo comigo. menos é morno, né? Já sabe alguma coisa, né? Quando a gente pega uma base que, por mais que ela tenha todo o perfil para adquirir o seu produto ou o seu serviço, ela ainda não te conhece... Você precisa fazer o que a gente fala, que é o aquecimento dessa base. Se apresentar. Isso aí. E é exatamente o que você falou. Você está no momento da compra, e como que se faz um diagnóstico? Porque eu não posso falar assim, ó, pessoal, vocês estão... Tá na hora de vocês comprarem, né, uma reserva num hotel de luxo, na tal cidade? Não dá. Então, o que nós fazemos? Fazemos exatamente o que você falou. Elaboramos uma sequência de conteúdos, uma sequência de vídeos, que falem sobre um assunto específico que tem a ver com aquela solução, com aquele produto. A partir do momento que eu me impacto com aquilo, eu interagi, eu visualizei, eu assisti, eu cliquei, eu comentei, bem, eu estou me interessando pelo que você está falando. E nós notamos que há um percentual de pelo menos 30% da base que interage. Ou seja, é um volume alto. Sem dúvida. E aí essa base, ela te deu uma autorização, basicamente, para que você fale com um especialista aqui, ó, e descubra como transformar isso em uma solução. E eu acho que isso é uma junção perfeita. O seu motor de inteligência de dados... Que é o que ele fala, de cruzar o outbound com o inbound. Com um time de performance. E a gente não recomenda prescindir, ou seja, você não abandone os seus investimentos no Google, que é um negócio mais de curto prazo, no Google,
no método. No método. Você não abandone o que você faz. Por quê? Porque você tem pessoas que, nesse modelo nosso, está mais no topo do funil, e você tem mais necessidade, às vezes, de curto prazo, de conversão mais imediata. Então, nós estamos juntando as duas, estamos juntando carregando uma base pré-conhecida para quem eu quero vender, que caso ele interaja, eu sei que ele é o perfil do meu cliente ideal, portanto, caso ele converta, eu estou convertendo clientes com perfis adequados. Eu continuo fazendo as mídias e o mais legal do nosso motor é que no final disso, a gente tem um identificador do visitante anônimo, que pode ter vindo da base carregada, quanto pode ter vindo dos outros Eu estou experimentando isso no nosso laboratório na faculdade. Incrível, né? Fantástico. E para você que está nos ouvindo, se você está curtindo esse episódio até o momento, não esquece de se inscrever ali no nosso canal, porque daí você também está nos incentivando a continuar fazendo esse conteúdo para você. Se você está nos assistindo no YouTube, você pode se inscrever. Se você está no Spotify, pode seguir o nosso canal ali no Spotify, nosso podcast, nos dá umas estrelinhas. Se você não gostou, dá uma. A Francine odeia. Não, eu não gosto de uma estrelinha, tem que ser 5. Se você está curtindo, nos dá 5 estrelas. E você também pode nos mandar uma mensagem ali no nosso Instagram, Playgrowth Podcast. Isso. Ali, manda uma mensagem pra gente. Porque você tocou num assunto agora, Eduardo, que mudou o jogo da nossa agência. Sim. Que foi definir o ICP. Se você que está nos ouvindo não sabe o que é ICP, Ideal Client Profile, é definir o cliente ideal. Porque eu mandava a Fran para muitas reuniões desqualificadas. E a Fran é um canhão. Ela vai fechar. Mas eu mandava ela para reuniões com empresas que não estavam no momento ou que não tinham fit com a nossa agência. Dentro do segmento de mercado que a gente se propõe ali. Quando nós desenhamos o ICP, ficou diferente. Começamos a qualificar melhor os leads, a gente com SDR. Rejeitar lead. Isso. Cara, olha, a nossa empresa é esse posicionamento tal. E ela começou a ir para reuniões mais qualificadas, o nosso faturamento fez assim, ó, boom. Eu falei, pô, encontrei a fórmula. Isso foi em 2017. Isso mudou o nosso jogo. Mudou nosso jogo, com Mudou nosso jogo. Mudou tanto o nosso jogo que eu saí da operação. Pra você ter uma ideia, em 2019 eu saí da operação para me envolver com outras frentes. Só que exige coragem, né, Ramalho? Porque o empresário brasileiro, ele tem um costume muito ruim, que é o seguinte: eu preciso faturar. Então eu quero vender a qualquer custo. Quando eu falo de você faturar vendendo uma caneca, é uma coisa. Eu vou vender a qualquer custo. Sim. Agora, quando eu tô vendendo um serviço, não, se você cria um problema. Se você trouxer o cliente errado... Hoje, na agência, se entrasse 10 clientes ruins, a agência quebra. Não tem dúvida. Porque 10 clientes ruins... 10 clientes ruins... Ele acaba com a minha operação. Não tem dúvida. Acaba, vai travar a nossa esteira inteira. Isso é uma verdade cristalina. O custo de atender independe, via de regra, do porte da empresa. E daí você tem o mesmo custo com faturamento diferente. Exato. E tem mais. Nós tivemos coragem de fazer algo que no mundo dos negócios é meio inacreditável, mas é demitir clientes. Não tem dúvida. Tem um cliente que eu falo assim, olha... Eu adoro quando eu escuto isso. Adoro. É o seguinte, chegou um momento que a gente chegou... Com carinho, sabe? Com carinho. Mas... Não é com arrogância, nada. Claro. Porque a gente sabe que talvez também cumprimos a missão. Cumprimos a missão naquele estágio. Nós também somos demitidos. Porque não faz sentido, mas eu estou te dando aqui um canal de apoio. Você vai ser acompanhado por essa pessoa, você vai ser acompanhado por essa empresa. A gente chegou a conectar clientes com outros parceiros. E foi uma das melhores coisas que nós fizemos. Porque aquele cliente não tinha valor, não via o nosso valor, porque o tipo de serviço que nós temos, que é de alta performance, não era a pegada daquele tipo de cliente. Tem clientes que precisavam muito mais de outras coisas, né? E para nós... a gente melhorou a nossa margem de lucratividade porque deixou de atender um tipo de cliente que não tinha fit com o nosso negócio. E quando fala que a PH3A pode ajudar a desenhar melhor o perfil do cliente ideal e buscar perfis idênticos, só isso daí já tem que marcar uma reunião com você, Eduardo. Isso aí. Só isso daí. www.ph3a.com.br. Isso aí. Não é jabá, não, tá? Porque a gente não está recebendo nada.
Mas, de fato, a nossa missão, o propósito da nossa agência, da C3, é ajudar pessoas e empresas a crescerem. Então nós estamos com esse podcast ajudando todo o mercado a se desenvolver. Nós fazemos parte de outros grupos de associação de colegas, de assessorias, de agências. Então a gente acredita muito que a PH3A pode ser um parceiro, sim. Porque você coloca esse motor, vai ter mais inteligência. E eu vendo os dashboards, é mais fácil para o empresário falar, opa, eu já consigo transformar meus usuários anônimos que visitaram meu site. Quer dizer, eu já gastei R$10 o clique, R$5 o clique, eu já gastei 5 mil de mídia. Né? Eu não desperdiço aquele tráfego. E eu só para encerrar, né? A gente otimiza essa nossa ferramenta, ela otimiza o investimento em mídia porque eu consigo subir na plataforma o ICP, o perfil do cliente ideal. E daí você verifica se o tráfego que está vindo, ele é compatível com o ICP. Ainda faz esse teste do canal. Faz o teste do canal. Se aquela mídia está trazendo o perfil certo. Uau. Então, Eduardo, prazerzaço entrevistar você aqui conosco. Vamos fazer as considerações finais, nossos highlights aqui do nosso bloco final. Você gostaria de deixar uma mensagem aí para o nosso pessoal que está nos ouvindo, um destaque? Não, eu acho assim que desafios existem para ser superados, entendeu? Todos os negócios têm desafios, mas tem solução. Pode não ser a solução do PH3A, mas a solução do PH3A tem ajudado os negócios de uma maneira efetiva, real, prática e não importa do porte da empresa. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer, se a gente não se tornar cliente, mas de trocar algumas ideias com os potenciais clientes de vocês, ou nosso, ou fazer uma boa troca de experiências que a gente tem bastante para ser disponibilizado para o mercado. O mercado cresce quando todos os negócios crescem. Se um só crescer, vai ficar desbalanceado. Então, a gente ajuda o mercado a crescer. Esse é o nosso propósito. Que bonito. Destaques finais. Eu adoro esse lance do vamos ajudar o seu negócio a crescer, tão bonito, né? Isso sempre foi muito forte no Vale do Silício. Eles se ajudam, concorrentes sentam. E surgiu isso em Belo Horizonte, a gente chama de St. Peter Valley, né? Concorrentes sentando numa mesa para tentar achar soluções. Aconteceu muito em Floripa. Sem sombra de dúvida, acho que o mercado brasileiro está amadurecendo, né? Sem dúvida. Eu acho isso muito bonito, né? Legal. Afinal de contas, é o que você falou. Esse motor precisa girar para a gente ter economia. Claro. E se você precisa de ajuda aí com análise de dados, a gente pode indicar eles, Alex. O pessoal é bom. Agradeço. O pessoal Agradecemos. Tá percebendo lá, né? Na ponta, né, Fra? Tá melhorando algumas campanhas? Não, eles... É que uma hora a gente vai fazer a gente tem que fazer um pós-gravação aqui, só pra gente conversar sobre isso. Mas otimiza as campanhas, dá uma inteligência nos dados e a gente consegue entregar algo de muito mais valor. Então, acho que isso que é importante. Joia. Gratidão, Eduardo. Eu que agradeço. Valeu. PH3A que agradece. Se você quer se conectar com a PH3A, ph3a.com.br, bate um papo lá com o time do Eduardo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, como nós temos nos surpreendido e ajudado os nossos clientes. Se você é gestor numa agência digital, se você trabalha com marketing, vale a pena você bater um papo com eles. Eu espero que esse episódio tenha sido muito útil para você. E se foi, se inscreve no nosso canal, avalie a gente no Spotify e a gente te espera no próximo episódio. Até mais.